Bom, gente, uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos aí a mais uma edição do evento do Física para Curiosos. Hoje a gente trouxe o professor Paulo. O professor Paulo Artacho é doutor em Física pela Universidade de São Paulo, na área de Física Ambiental. Realizou pós-doutoramento em diversas instituições de renome, incluindo a Universidade de Harvard. Por 8 anos, coordenou o Instituto Millennium para a Amazônia do governo federal para pesquisa científica sobre o ecossistema amazônico. Já recebeu vários prêmios e títulos, como doutor honoris causa pela Universidade de Estocolmo e prêmio Almirante Álvaro Alberto pelo MCTIC. Hoje é professor da Universidade de São Paulo, então ele vai falar um pouquinho hoje sobre esse tema tão atual, né, da questão das mudanças climáticas. Seja muito bem-vindo, professor Paulo. Oi, gente. Ótimo estar aqui com vocês. Então, vamos lá. É bom que a gente faça, né, um encontro bem informal. Então, o que eu vou falar para vocês um pouco é sobre a questão da ciência das mudanças climáticas, que, obviamente, é ciência, não é só física, tá? É importante a gente salientar o caráter multidisciplinar da pesquisa em mudanças climáticas globais e dos impactos socioeconômicos que estão tendo hoje, né? Então, todo mundo hoje está morrendo de frio aqui no sul do Brasil, né? A gente teve 49 graus no Canadá 2 semanas atrás e nós vamos tentar responder um pouco essas perguntas, tá certo? Bom, mas antes disso, gente, é importante a gente perceber que a humanidade, na verdade, está passando por 3 emergências ao mesmo tempo, infelizmente, né? A primeira, a mais óbvia, é a crise na saúde da pandemia do Covid-19. Né? A segunda crise importante é a crise da perda de biodiversidade e a terceira crise é a emergência climática pela qual nós estamos passando. Né? Essas 3 crises elas têm similaridades muito importantes. A primeira e mais óbvia e importante delas é que a ciência é a chave para sair dessas 3 crises. Tá? Sem ciência não teria vacina. Sem vacina, a gente não vai sair dessa crise do Covid. Sem a ciência entendendo como um vírus doido como esse se propaga, né? Como que você, usando máscara, pode se proteger de infecções virais, né? A gente estaria numa situação ainda muito mais pior do que a gente está hoje. Né? E essas 3 crises, elas evidenciam uma questão que é chave no ponto que a gente precisa conversar hoje, que é o uso excessivo dos recursos naturais do nosso planeta. Né? Também elas evidenciam a falta de uma governança global. Né? Numa pandemia que é planetária, né? Adianta a gente ter, cada país ter uma política própria de enfrentamento da pandemia, às vezes cada estado, às vezes cada cidade ter estratégias diferentes. Obviamente, isso não funciona e nós certamente tivemos milhares de mortos adicionais por causa da falta de uma governança global para lidar com problemas globais, tanto na pandemia, quanto nas mudanças climáticas, quanto na questão da perda de biodiversidade. Tá joia? E, por último, é importante entender que essas 3 emergências têm uma similaridade do ponto de elas têm impactos sociais e econômicos muito fortes. O custo da Covid no planeta todo, com a recessão econômica, com os custos de tratamento médico, pula para vários trilhões de dólares no ano passado e também nesse ano. Né? É um custo financeiro e social gigantesco. Né? E as mudanças climáticas também vão ter um custo muito, muito alto. Tá? Mas elas têm diferenças também importantes. Né? A primeira delas é na escala temporal. Enquanto esta pandemia do Covid vai passar em alguns anos, pode demorar mais 2, 3, talvez 4 anos, até a gente conseguir vacinar 90%, 95% da população. Então, essa pandemia pode durar alguns anos. A mudança climática
ela certamente vai durar vários séculos, talvez 7, 8, 9 séculos. Mas a perda de biodiversidade é para sempre. Uma vez que você perde uma espécie, ela é perdida para sempre. Então, esse contexto é importante da gente entender a dificuldade que a nossa sociedade hoje tem para lidar com essas questões globais. Bom, mas para falar das mudanças climáticas, a gente precisa entender o que está acontecendo com o nosso planeta, né? Aqui na esquerda, vocês têm, deixa eu pegar o meu laser pointer, aqui na esquerda você tem as tendências socioeconômicas. Por exemplo, o crescimento da população, né? A população mundial era 1 bilhão de pessoas antes da Revolução Industrial, em 1750. Hoje ela é 7,7 bilhões e seremos 10 bilhões em 2050. Esse crescimento populacional se junta ao uso de energia, que cresce exponencialmente, uso de água, produção de papel, turismo internacional, telecomunicações. Você veja que todos esses indicadores estão crescendo exponencialmente. Bom, num planeta que tem recursos naturais finitos, dá para imaginar que isso não pode crescer infinitamente, exponencialmente. Mas esses crescimentos estão fazendo pressões no sistema terrestre, do ponto de vista de aumento da temperatura da superfície, aumento da acidificação dos oceanos, aumento da deposição de nitrogênio nas áreas costeiras, na concentração de gás de efeito estufa, e assim por diante, e todos esses fenômenos também estão crescendo exponencialmente. E a ciência tem que responder uma pergunta: quais são os impactos dessas mudanças na nossa estrutura social? Nós estamos atingindo um tipping point, onde a mudança climática pode passar por um outro patamar que possa comprometer, inclusive, a sobrevivência da nossa civilização, como a gente conhece ela hoje, né? São questões importantes e a ciência tem algumas, não todas, respostas para estas perguntas. Bom, o maior driver das mudanças climáticas globais é a queima de combustíveis fósseis, né? Desde o início da Revolução Industrial, quando na Inglaterra, né, um físico descobriu que ele inventou a máquina a vapor, ele descobriu que queimar petróleo naquela época, produzindo vapor, esse vapor movimentava uma máquina, você poderia realizar trabalho mecânico que antes era feito por homens ou por animais, né, de uma maneira muito mais eficiente e mais fácil. Isso revolucionou o planeta, revolucionou a indústria têxtil no início, mas revolucionou as máquinas, o transporte terrestre, aéreo, revolucionou o planeta como um todo. Só que, infelizmente, isso tem um efeito colateral, que é a queima de combustíveis fósseis produzindo dióxido de carbono para a atmosfera. Hoje, a nossa humanidade está mandando 40 bilhões de toneladas de CO2 para a atmosfera a cada ano, tá? A emissão, na época do início da Revolução Industrial, era da ordem de 2 bilhões de toneladas, principalmente pela destruição de florestas na Europa e nos Estados Unidos. Hoje, 83% das emissões estão associados com a queima de combustíveis fósseis, 17% com a destruição de florestas tropicais como a Amazônia. Então, vejam que esse é um grande desafio que a humanidade tem hoje. Como mudar esse panorama? Porque essas 40 bilhões de toneladas de CO2 para a atmosfera é um reservatório muito pequeno. Tá? 80% da massa da atmosfera está só em 17 quilômetros. Tá? Ou seja, é uma casquinha de ovo, muito mais fina, na verdade, do que a casquinha de ovo. Tá? E se você joga bilhões de toneladas de um gás de efeito estufa, as concentrações vão aumentando, né? E o que nós estamos fazendo é mudar o que a gente chama o ciclo global do carbono. Tá? Nós estamos
o carbono é um elemento importante no nosso planeta porque nós somos feitos de carbono e água, essencialmente, e alguns outros micronutrientes. Uma árvore é feita essencialmente de carbono e água. Então, nós estamos mudando o elemento essencial para a vida no planeta, que é o carbono, né? E essas emissões estão fazendo com que as concentrações dos principais gases de efeito estufa estejam aumentando rapidamente, né? Os aumentos desde 1750 de CO2 foram 66%, de metano 259% e dióxido nitroso 123%. Ou seja, uma espécie, que somos nós, entre as bilhões de espécies do nosso planeta, aprendeu a mudar a composição da atmosfera. É isso que nós estamos fazendo. Isso tem impactos enormes numa série de questões, como eu vou mostrar para vocês, tá? Isto foi reconhecido pela ciência de que as atividades humanas estão mudando a composição da atmosfera e o balanço de energia do nosso planeta. Nós estamos mudando como o planeta processa a energia solar que mantém a vida em todo o nosso planeta. Isso foi reconhecido por várias capas da Nature e da Science, né? E também foi reconhecido por essa revista de economistas em 2011. Essa é a capa da The Economist, e a capa diz: bem-vindo ao antropoceno, né? Onde o homem manda nos destinos do nosso planeta, com todas as consequências que isso pode acarretar. Bom, do ponto de vista da física, né? Veja, a física do balanço de radiação e dos gases de efeito estufa é muito bem conhecido. Em 1896, esse físico sueco, que é o Svante Arrhenius, ele publicou um paper dizendo o seguinte: olha, se a gente dobrar a concentração de dióxido de carbono, a temperatura do planeta vai aumentar em 5 graus. Veja que o Arrhenius fez isso antes da mecânica quântica, antes da gente entender a espectroscopia adequadamente, né? E se você refazer essas contas no maior supercomputador que o Brasil tem hoje, no INPE, o resultado é o mesmo. Ele fez numa régua de calcular, né? Obviamente não tinha computador naquela época. Então vejam que a ciência é muito sólida há mais de 120 anos. Tá? Então, não é mais uma questão científica propriamente dito. Nesse quadro, mostra que a ciência das mudanças climáticas ela é muito sólida. São alguns dos relatórios soltados pelo painel intergovernamental de mudanças climáticas, que eu faço parte, dos órgãos da ONU, como a UNEP, como a FAO, como o CIRAD, como o Banco Mundial. Veja, a ciência das mudanças climáticas solta relatórios todo ano, que são compilações científicas, e no próximo dia 9 de agosto, né, sem ser a próxima segunda-feira, na outra, eu estou organizando na FAPESP um evento que vai lançar o próximo relatório do IPCC, com uma revisão do que a ciência diz do estado atual das mudanças climáticas. Tá? E, além disso, o programa FAPESP de mudanças climáticas financia centenas de projetos alimentando a ciência por trás das mudanças climáticas. Bom, as evidências de que as mudanças climáticas estão acontecendo são muitas, né? Desde o aumento global na temperatura, aquecimento dos oceanos, aumento do nível do mar, acidificação dos próprios oceanos, aumento dos eventos climáticos extremos e assim por diante. Você não precisa, você quer ser cientista para você perceber que o clima está mudando, né? E está mudando por razões muito, muito claras hoje para a ciência, né? Um deles é o aumento médio da temperatura, né?
Veja, isso daí desde 1880 a temperatura é mostrada nesse gráfico e vocês veem que no século passado a temperatura flutuava para baixo, para cima, porque ela tem um comportamento caótico, né, associado com muitas variáveis que influenciam na temperatura do nosso planeta. Mas olha que curioso, olha o que acontece a partir da década de 70. O aumento da temperatura ultrapassa a variabilidade natural do clima e agora nós estamos com um aumento de 2,2 graus, de 1,2 graus Celsius acima da temperatura antes da Revolução Industrial. Aí você vai imaginar, puxa, mas 1,2 graus Celsius é muito pouco, né, na temperatura do planeta, mas, na verdade, a gente tem que analisar isso com mais cuidado. Se a gente olhar agora a temperatura média nos continentes, não média no planeta, a temperatura média nos continentes desde 1850 segue esse padrão que vocês estão vendo aqui. Também, a partir de 1980, a temperatura aumentou muito, né? E hoje ela já aumentou nos continentes acima de 1,8 graus centígrados, né? Isso quer dizer que esse aumento é acima do aumento de 1,5 graus Celsius que o Acordo de Paris tenta limitar. Então, aonde a gente vive hoje, essa temperatura já aumentou. Só que esse aumento de temperatura ele não é homogêneo pelo planeta todo. Em alguns lugares do Nordeste brasileiro, esse aumento já passa de 2 graus, 2,5 graus. No Ártico, esse aumento já passa de 3 graus. Na Sibéria, algumas regiões já aumentou 5 graus de temperatura. Então, nós não estamos mais falando de um aumento de 1 grau ou 1,5 graus, mas um aumento em algumas regiões muito maior do que a média global. Isso é mostrado nesse gráfico muito interessante. Ele é uma distribuição da anomalia da temperatura nos continentes desde a década de 50 até 2020. Veja o que acontece até 1970. Esse gráfico vai começar a se deslocar para a direita, para temperaturas mais quentes. Você vê ano a ano, vai aumentando, vai abaixando, mas aí você vê que próximo de 2020 ele fica bastante deslocado da média antes da Revolução Industrial, mas olha aqui o aumento nos eventos de temperatura maior que 2 graus acima da média e de 4 graus acima da média, né? Vejam que você aumenta em quase 60% os dias onde a temperatura extremas são observadas, né? Então, isso está acontecendo no planeta todo, não só no Brasil, como em todas as regiões. Por exemplo, em 2020, eu peguei esse gráfico do Berkeley Earth Group, que mostra que a temperatura, por exemplo, em algumas regiões da Sibéria, já subiu de 5 a 6 graus centígrados. Aqui no Brasil Central, já subiu alguma coisa de 2 a 3 graus. Se a gente for olhar agora a compilação de dados do INPE, por exemplo, né, anomalias de temperatura na América do Sul, olha o que está acontecendo com a bacia do Rio São Francisco. Está ficando em torno de 2,5 graus mais quente do que era no início do século passado. E olha a parte leste da Amazônia, né? Então, o Brasil está em franco aquecimento global. Aqui na direita está o déficit de chuva, anomalias de chuva, né? Aumento ou diminuição da média. Veja o que acontece com a bacia do Rio São Francisco, em torno de 30% de redução na chuva. Olha o que acontece aqui no sul do Brasil, né? Um aumento na bacia do Prata da ordem de 30% a 40%. Então, nós estamos observando as mudanças climáticas acontecerem na nossa cara, na nossa frente, né? Bom, e quanto ao futuro, né? Bom, para fazer o planejamento da temperatura no futuro, nós precisamos de duas coisas. Primeiro, um cenário de emissões de gás de efeito estufa de agora até o final do ano. E segundo, de um modelo matemático que rode
num supercomputador, levando em conta toda a física, a química e a biologia do clima que regula o nosso planeta, né? Vocês podem imaginar que isso não é uma tarefa fácil, mas as maiores incertezas não estão na física do clima, mas as maiores incertezas estão nos cenários de emissões, né? Há 20 anos atrás, dificilmente alguém poderia imaginar que um Trump seria eleito nos Estados Unidos ou que um Bolsonaro seria eleito aqui no Brasil, promovendo e incentivando o desmatamento da Amazônia, né? Então, a questão política traz muito mais incertezas do que, na verdade, a física do clima como um todo. Além disso, este aquecimento que vocês viram, né, eles mostram que o CO2 e o metano são os dois principais gases de efeito estufa, eles são responsáveis por 70% do aquecimento. Mas as partículas de aerossóis que resfriam o clima são responsáveis por 1/3 de mascarar 1/3 deste aquecimento. Então, na verdade, o planeta já se aqueceu mais do que o observado, só que 1/3 desse aquecimento é mascarado pelo resfriamento devido às partículas de aerossóis. Pode parecer muito complexo, mas hoje a física conhece muito bem todos esses processos que eu estou falando para vocês. Bom, quanto ao futuro, o INPE também faz previsões futuras de temperatura, né? Então, vejam, por exemplo, aqui, mostrando que Goiás, Mato Grosso, pode ter um aumento da ordem de 5 a 6 graus, a mesma coisa acontecendo com a parte leste da Amazônia. E a parte do Nordeste, que hoje já é uma região semiárida, pode se tornar uma região completamente árida, estendendo essa região árida para o Brasil central, de acordo com essas projeções do INPE. Será que isso daí tem alguma coisa a ver com a realidade? Bom, a Embrapa, que é muito preocupada com a produtividade agrícola do Brasil, monta mapas similares baseados nos modelos de agrometeorologia. E olha o que está acontecendo. Esse mapa com as cores mostram quanto de déficit de água a gente tem para cada região brasileira. Em marrom está a região com muito alto déficit de água. Olha, no período de 1986 a 2015, isso era circunscrito principalmente ao Nordeste. Nos últimos 10, 15 anos, isto se propagou e hoje toma a região de Goiás, a região de Mato Grosso, né, nesta década, e na próxima década, Goiás, Mato Grosso e Tocantins pode ter muito alto déficit de água, de acordo com esse planejamento da Embrapa, né? Então, vejam que se o Brasil quer continuar a imaginar que o nosso futuro está em plantar soja e criar gado no Brasil central, a gente tem que olhar com mais cuidado para o nosso futuro, porque, evidentemente, isso pode não se tornar realidade, né? Bom, além disso, nós temos vários pontos críticos do sistema climático terrestre, entre eles o colapso da floresta, o potencial colapso da floresta amazônica, o colapso do permafrost, né? Vocês lembram que no verão passado bateu 49 graus no Canadá, pela primeira vez na história do Canadá. Isso derreteu muito do solo congelado e algumas cidades que foram construídas em cima de solo congelado começaram a colapsar. E começaram a emitir metano para a atmosfera, porque esse solo estava congelado há mais de 20 mil, 30 mil anos, bactérias no solo produzem metano, e este metano não escapava do solo por causa da camada de gelo. E agora, com esse gelo derretendo, isso realimenta as mudanças climáticas globais, né? Mas, em particular, eu vou falar aqui um pouco sobre a Amazônia, né? O papel da Amazônia. A Amazônia é um dos ingredientes mais importantes do sistema climático global. Por quê? Por duas razões. Primeiro, a questão do ciclo do carbono. A Amazônia
armazena mais ou menos 120 bilhões de toneladas de carbono no ecossistema. Isso corresponde a 10 anos de toda a queima de combustíveis fósseis. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia de quanto é isso pode agravar o aquecimento global em muitas vezes. E a Amazônia pode estar próxima de um tipping point, né? Trabalhos do Carlos Nobre mostram que se a gente tiver 40% da floresta desmatada, ou 30% menos de chuva, ou 5 graus de aquecimento, nós podemos levar a uma perda sem retorno da floresta amazônica. E olha que nós estamos mais ou menos na metade deste caminho, né? Bom, mas muitos trabalhos usando técnicas Professor Paulo, o áudio parou. Ups, desculpa, apertei o botão errado aqui. Bom, voltando aqui. Por favor, o senhor poderia voltar no começo desse slide. Logo que o senhor colocou o slide. Obrigado. Então, viu? gente, esse slide mostra o seguinte. Na década de 80, na verdade, quando eu comecei o meu mestrado, tá, a Amazônia absorvia carbono a uma taxa da ordem de 0,5 a 1 tonelada de carbono por hectare por ano. Aí o que aconteceu? Olha o que acontece, essa absorção de carbono, fluxo líquido de carbono vai diminuindo, e hoje esse fluxo de líquido de carbono é próximo a zero. Por quê? Porque a mortalidade das árvores está aumentando. Por que as árvores estão morrendo mais? Por causa do aumento dos eventos climáticos extremos. A floresta amazônica evoluiu nos últimos 20 mil anos, dependendo de um clima muito estável. E nós estamos perturbando esse clima estável sob o qual a floresta evoluiu, né? Esse é um dos trabalhos. Um outro trabalho da NASA mostra um aumento do déficit de pressão de vapor sobre a região amazônica, tá? Que é uma indicação de que há uma redução na evapotranspiração da Amazônia em termos de emissão de vapor d'água para a atmosfera. Por que isso é importante? Porque quando a planta abre o estômago para fazer fotossíntese, tá? Ela emite vapor d'água para a atmosfera. Se nós estamos tendo uma redução nessa emissão de vapor d'água, nós necessariamente estamos tendo uma redução na absorção de CO2 pela fotossíntese, que é consistente com esse estudo que eu mostrei para vocês. Então, nós estamos mudando a quantidade de vapor d'água que a floresta joga para a atmosfera e a quantidade de carbono que ela absorve. Isto tem vários trabalhos, esse é um trabalho da Nature de 2020, mostrando que a absorção de carbono estava saturando para a floresta amazônica. Esse trabalho foi publicado em maio de 2020, usando imagens de satélite, também mostrando que a perda de carbono da degradação da floresta já é maior do que o carbono que a floresta está perdendo por desmatamento, né? E, por último, há 2 semanas atrás foi publicado esse trabalho na Nature, mostrando que, através de medidas in situ com aviões, que em Santarém, Alta Floresta, Rio Branco e Tefé, basicamente nós estamos fazendo com que a parte leste da Amazônia esteja se tornando uma fonte de carbono para a atmosfera. Então, veja, medidas na Amazônia, medidas in situ, medidas dendométricas, vários trabalhos feitos por times diferentes estão apontando para a mesma coisa, né? Então, a Amazônia ela pode estar sofrendo essa perda de carbono, o que é
mal do ponto de vista de mudanças climáticas, porque ela vai se tornar uma fonte de carbono que pode prejudicar o clima do planeta ainda mais do que nós estamos fazendo com a queima de combustíveis fósseis. E um dos impactos e uma das razões dessa perda de carbono é o aumento dos eventos climáticos extremos, né? E o que é interessante é que o IPCC mostra claramente que desde a década de 80, o número de eventos climáticos extremos, como esse frio que nós estamos passando agora pelo sul do país, que eu vou falar um pouco mais tarde, que o calor no Canadá, que as enchentes na Alemanha, enchentes na China, elas já estão ocorrendo desde a década de 80, né? Isso é mostrado nesse slide aqui, mostrando que, por exemplo, temperaturas da ordem de 52 graus na Califórnia, 48 graus no Canadá, que nunca havia sido observado, né? O que a gente vê? Também o Rio Negro teve a maior cheia dos últimos 119 anos, neste ano de 2021. Aqui alguns slides de enchentes na Alemanha, na Bélgica, enchentes na China, ou seja, nós estamos mudando o clima do planeta e ele está se tornando mais violento, né? Por exemplo, isso pode ser visto até numa escala de uma cidade. Este é o aumento das enchentes em São Paulo e outros centros urbanos. Eles multiplicaram por 4 o número de dias com chuva acima de 80 milímetros em um único dia e 100 milímetros em um dia. Naquela chuva da Alemanha, que causou aquele estrago, choveu 214 milímetros em um dia, né? É uma chuva que nunca havia sido medida em qualquer lugar da Europa, né? Bom, e isso tem impacto enorme em uma série de questões. Um deles é na agricultura, como vocês podem imaginar, né? E aqui é um dos riscos mais importantes das mudanças climáticas, é o impacto na produção de alimentos em um planeta 3 graus mais quente. Isso foi analisado pelo Fórum Econômico Mundial. Olhe o quadro do Brasil e da América Latina. Uma queda de produtividade da ordem de menos 30%. Isso é projeção para o futuro? Não. Para este ano, a estimativa da queda de várias culturas, como vocês estão acompanhando por causa da seca no Brasil Central, pode ser da ordem de 10% a 20%, o que traz prejuízos de muitos bilhões de dólares para o Brasil, né? Outro aspecto importante das mudanças climáticas globais é a questão da urbanização. A gente vai ter que aprender a construir cidades que sejam mais sustentáveis, né? Por exemplo, aqui na esquerda é uma foto de São Paulo, né? Isso é muito longe de ser sustentável. Nós temos 7,7 milhões de carros na cidade, né? E a gente tem que lembrar que em 2100, 80% da população mundial vai viver em cidades. Então, ou a gente aprende a construir cidades mais sustentáveis, que usem menos energia e mais eficientes, ou nós vamos ter dificuldades muito sérias no futuro, né? Bom, indo para a parte final, tem solução? A resposta clara é tem. Dá para fazer? Dá para resolver toda essa questão, mas nós vamos ter que mudar muita coisa do nosso sistema socioeconômico. Primeiro, fazer um uso mais eficiente de energia, né? Segundo, investir em tecnologias de geração de energia de baixo carbono. Elas existem já hoje, energia solar e eólica. Você pode hoje produzir energia com preço muito competitivo comparado à energia hidrelétrica e à energia da queima de combustíveis fósseis. Nós vamos ter que absorver carbono da atmosfera, né, com gigantescos projetos de reflorestamento, mas, principalmente, nós vamos ter que mudar o nosso estilo de vida e o nosso comportamento, principalmente em países desenvolvidos. Quer dizer, faz sentido um americano médio ter uma casa de 200, 250 metros quadrados, 3 carros na garagem que consomem muito combustível? Não. Então, esse padrão de consumo vai ter que mudar. A grande pergunta é se os países desenvolvidos vão aceitar mudar esse padrão de consumo deles, né? As Nações Unidas perguntaram para o IPCC
o que a gente tem que fazer para limitar o aquecimento a 1,5 graus? O IPCC juntou 300 cientistas que produziram esse relatório, divulgado há 2 anos atrás, e a receita é simples. Olha, a partir de 2020, você tem que reduzir as emissões de CO2 de 7% ao ano, continuamente até 2050. E, a partir daí, começar a retirar CO2 que a gente já jogou na atmosfera a uma taxa igual à metade do que a gente está emitindo hoje. Então, veja o tamanho do esforço que nós vamos ter que fazer. Além disso, nós vamos ter que fazer 70% de reduções nas emissões de metano. Quem é a maior produtora de metano no planeta? Produção de carne, né? Ou seja, nós vamos ter que deixar de comer dietas de alta proteína, né? Mas isso vai ser facilmente aceito pelos países desenvolvidos e pelos países em desenvolvimento? Provavelmente não. Por quê? Porque, por exemplo, na África nós temos cerca de 2 bilhões de pessoas que não têm renda suficiente para ter acesso a uma dieta de alta proteína. Quando essas pessoas começarem a ter renda, elas provavelmente vão nessa direção, como foi a China, como foi o sudoeste da Ásia, né? Então, veja o tamanho do problema socioeconômico que nós temos pela frente para ser enfrentado hoje, não é para ser enfrentado no futuro. Bom, para terminar, a única acordo internacional que existe para lidar com essa problemática é o Acordo de Paris. E o Acordo de Paris é baseado em metas voluntárias dos países. O Brasil se comprometeu a reduzir suas emissões em 35% até 2035 e de zerar o desmatamento da Amazônia, né? Nós vamos cumprir essas metas? Talvez não, né? Mas mesmo num cenário muito otimista de que todos os países cumpram a sua meta do Acordo de Paris, nós ainda vamos aquecer o planeta em 2,9 graus Celsius em média, né? O que significa isso? Tá? Vamos fazer um cálculo muito simples assim, no envelope da mesa de um bar. 2,9 graus de um aquecimento médio significa que em áreas continentais, esse aquecimento médio vai ser 3,9 Celsius. Se a gente remover os aerossóis, que é a poluição do ar, reduzindo também a queima de combustíveis fósseis que produzem aerossóis, você aquece mais meio grau. Isso dá 4,4 graus Celsius. Se a gente levar em conta que 80% da população vai viver em áreas urbanas em 2050, você vai ter uma intensificação da ilha de calor urbana. Então, isso adiciona 0,7 graus, fazendo um aquecimento nas cidades onde a população vai viver de 5,1 graus Celsius, num cenário otimista de que todos os países cumpram o Acordo de Paris. Vocês têm uma ideia do tamanho do problema que a gente vai ter que resolver? Vocês imaginam Cuiabá, onde no verão normal bate 41, 42 graus, quando bater normalmente 47, 48 graus. Você pega Teresina, na mesma situação em muitas áreas urbanas brasileiras, né? Então, esse é o tamanho da problemática que nós vamos ter que resolver. Para resolver isso, a ONU estruturou os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Onde um deles é reduzir a questão das emissões e reduzir a ação, e aumentar a ação contra a mudança global do clima, né? O objetivo 13, mas vários desses objetivos de desenvolvimento sustentável, incluindo educação de qualidade, energia limpa e acessível, fornecimento de água, dependem de um clima estável, que é o que não estamos indo nesta direção. E, por último, uma pergunta agora para todos nós que trabalhamos com ciência, né? A pergunta é: como construir um espaço seguro e justo para a nossa humanidade, né? O que significa isso? Aqui, nesse parte de dentro do donut,
está a base social, as necessidades sociais, acesso à água, comida, educação, renda, igualdade de gênero, saúde, que é tão importante agora, né? E aqui na parte de fora são as limitações no nosso planeta, né? Nosso planeta tem recursos naturais limitados. Então a pergunta é, como é que a ciência vai fazer a ponte entre as necessidades da sociedade e os limites do nosso planeta? Para construir essa ponte, gente, a gente vai precisar de uma ciência sólida, interdisciplinar, que nós temos que começar já a construir essa ponte, porque, como vocês perceberam, nós estamos numa situação muito confortável e a ciência e as universidades têm um papel absolutamente chave na solução desta questão. Então, agradeço a atenção e eu quero relembrar a vocês que o programa FAPESP de Mudanças Globais, que eu coordeno, vai fazer um evento de lançamento do próximo relatório do IPCC no dia 9 de agosto, às 14h, e todos estão convidados para saber como é que o IPCC vai fazer o update desses números que eu mostrei aqui agora para vocês. Então, basicamente, obrigado pela atenção, gente. Eu estou aqui para o bate-papo que vocês quiserem. Pena que a gente não está num bar tomando uma cerveja, descontraído, mas vamos fazer o que é possível nessa pandemia, que a gente vai sair alguma hora. Muito obrigada pela apresentação, professor Paulo, por trazer um tema, né, tão atual e bem importante para a gente, né, levar para a população e levantar discussões acerca disso também. E agora a gente vai abrir para as perguntas, então podem mandar, quem estiver acompanhando aí pela live do Facebook, podem escrever aí nos comentários que a gente vai ler. E vamos abrir aqui a fila. O professor Leandro Tesler levantou a mão. Ok, oi, tudo bem, Paulo? Foi muito legal a palestra. Olha. Cada vez que eu ouço uma palestra sobre esse assunto, eu fico mais fascinado, né, pelo tamanho da coisa, né, e a interdisciplinaridade também. E eu tenho uma pergunta técnica, que é para entender melhor a coisa. Essas medidas de temperatura média são com a precisão de uma fração de grau, né? Como que vocês fazem as medidas e como que vocês estimam a barra de erro nessa medida? Boa pergunta. Isso não é uma questão trivial, não é simples, não se trata de pegar um termômetro, botar no jardim na tua casa e medir a temperatura, né? Os serviços meteorológicos, Brasil e de todos os países, né, compilam medidas de temperatura feitas hora a hora com métodos padrão, com termômetros calibrados, né? E aí isso daí é centralizado pela Organização Meteorológica Mundial, e com isso a gente deriva as temperaturas médias do planeta. Só que a distribuição desses termômetros não é homogênea, claro, né? Nos oceanos, essas medidas são muito mais difíceis de fazerem. Todo navio mede temperatura, a medida de temperatura em todos os aviões que voam por aí, né? Tudo isso entra nessa base de dados. Aí você precisa usar métodos estatísticos, tá? Você precisa usar modelos que fazem a distribuição dessas medidas de temperatura pelo planeta como um todo, né? Além disso, a gente usa também medidas de satélite, com radiômetros, né? Temperatura, basicamente, é emissão de radiação. Então, existem vários satélites, 16 ou 17 satélites, olhando para a Terra, medindo continuamente a temperatura da superfície do planeta. Tudo isso é combinado para dar aqueles gráficos que vocês viram lá. Então, você fez uma boa pergunta, porque mostra que o negócio por trás de cada número daquele é um trabalheira científico gigantesco. Ok. Agora a gente vai ler uma pergunta feita lá no chat do Facebook, de um outro Leandro. Ele pergunta o seguinte: o problema não seria a economia ser baseada em crescimento ao invés de equilíbrio? Ótima pergunta, né? Veja, o sistema econômico baseado em... Veja, quando você olha uma empresa, ela faz um cenário para 4 ou 5 anos, maximizando o máximo lucro que aquela empresa pode ter naquele curto espaço de tempo. Um governo
faz um plano de governo por 4 anos, tentando obter o melhor sucesso, e, obviamente, os indicadores não são necessariamente a sustentabilidade do planeta, né? Este sistema que nos trouxe a crise até agora vai ter que mudar, porque ele não é sustentável nem no curto prazo, né? Agora, para que sistema econômico nós vamos mudar é uma grande pergunta, ninguém tem a resposta para isso, né? E ninguém tem a solução ainda do bolso do colete. Falta governança global, né? Veja, a ONU, ela foi formada para resolver conflitos do pós-guerra, ela não foi formada para resolver problemas globais como a pandemia do Covid-19, como a mudança climática ou a perda de biodiversidade. Então nós vamos ter que bolar algum outro sistema de governança global que possa, por exemplo, vamos imaginar, o Brasil tinha um compromisso de reduzir as suas emissões através da eliminação de queimadas na Amazônia. O Brasil não cumpriu com os seus compromissos internacionais. Quem pode punir o Brasil? Ninguém. Quem aplica qualquer multa para o Brasil? Ou há algum sistema judiciário para fazer isso? Não. A mesma coisa que os Estados Unidos. Os Estados Unidos, cada americano emite mais ou menos 4 vezes mais CO2 do que um brasileiro médio, né? Isso é justo num planeta que é habitado igualmente por todos nós? Não. E mudar o sistema socioeconômico vai ser absolutamente estratégico nesse processo de mudança. Ok. Agora uma pergunta feita aqui no chat do Zoom mesmo, pelo Maurício Lima. Ele comentou o seguinte: eu tenho 50 anos e ouço sobre o efeito estufa desde os 15. Em 30 anos nada aconteceu. Será que vai acontecer em poucos anos? Aí ele faz uma observação: nada aconteceu em termos de melhoria e ações corretivas. E aí tem mais alguns comentários que ele faz adiante. Cada ano que passou piorou, agora não é tarde demais. Teve o protocolo de Kyoto, que muitos países aderiram, mas os Estados Unidos, né, que é um grande emissor de carbono, acabou não entrando. Inventaram negociação de cotas de carbono, assim quem produzia muito carbono podia continuar produzindo muito e comprar cotas de quem produzia pouco, ou seja, deixando tudo do mesmo jeito. Olha, bom, é uma pergunta muito complexa, tá? Vamos começar pelo que você colocou no início, né? Nada aconteceu, a ciência fala para os governantes há 30 anos, cuidado, não podemos queimar tanto combustível fóssil como a gente está queimando, e isso vai trazer consequências importantes para o planeta, e nós estamos agora claramente sentindo essas consequências importantes, né? A seca no Brasil Central, os incêndios na Califórnia, o aumento da temperatura global, né? Este ano, várias coisas importantes aconteceram. Primeiro, caiu a ficha dos países desenvolvidos de que eles vão ser muito afetados pelo aumento dos eventos climáticos extremos. Enquanto morria gente aqui em Petrópolis, em Bangladesh ou em enchentes na China, né? Obviamente um alemão médio não saía do seu lugar. Agora mudou. Ele percebeu que as enchentes na Alemanha, que mataram centenas de pessoas, afetam a economia e a sociedade alemã. O Biden, nos Estados Unidos, também mudou radicalmente de posição e agora está tentando levar uma posição de liderança na redução de emissões, né? A pergunta a segunda parte da sua pergunta é: será que é tarde demais? A minha resposta mais honesta seria: possivelmente sim. Tá? Por que o possivelmente, né? Porque, veja bem, se a gente realmente fizer uma mobilização global, o que é muito pouco provável, vou deixar muito claro a minha posição nisso, dá para reverter e limitar o aquecimento em 2 graus ou 2,5 graus? Muito provavelmente sim. Mas isso vai requerer mudanças que a sociedade tem que deixar claro que vai mudar. Por exemplo, no caso brasileiro, que é mais palpável para todos nós, né? Num Congresso que é dominado por ruralistas, dominado por uma bancada que seu ganha-pão na verdade, invadir terras públicas na Amazônia, invadir terras indígenas, né? Para
abrir novas áreas para pastagem agropecuária, quer dizer, será que esse Congresso, de repente, vai mudar de posição e atender aos anseios da população brasileira, já que 90% da população brasileira é contra a devastação da Amazônia, né? Pesquisas mostram isso claramente, mas isso não se reflete nas ações do governo, né? Então, isso não acontece só no Brasil, isso acontece em muitos países. Então, nós vamos precisar de uma mudança no sistema de governo, numa mudança de uma democratização muito maior da nossa sociedade, para que os anseios da população, no caso das mudanças climáticas, realmente se transformem em políticas públicas claras e implementadas no curto prazo. Perfeito. Vamos abrir agora por uma pergunta aqui feita no Zoom. O Anderson. Estão conseguindo me ouvir? Sim. Beleza. Boa noite, professor. Muito obrigado pela palestra, esclarecimento. Minha pergunta agora é uma questão que envolve a agenda política e tudo mais, uma questão mais, talvez, profunda, mas seria a respeito de como a comunidade científica que também definiu o termo antropoceno, como ela vê a grandiosidade dos... E a internet dele está ruim. Interrompeu. Oi, a sua internet ficou ruim, a gente não escutou a tua pergunta. Pode repetir, por favor? Opa, claro. Como a comunidade científica ela vê essa grandiosidade, obviamente, dos períodos geológicos e também o antropoceno sendo algo tão pequeno? Assim, veja, o antropoceno não é algo tão pequeno, né? Se a gente olhar, por exemplo, séries históricas de aumento de temperatura, né? As temperaturas que o planeta tem hoje, né? A nossa humanidade, veja, o planeta tem 4,5 bilhões de anos, tá? A vida e a geologia do planeta evoluiu continuamente ao longo desse gigantesco tempo. Nós, Homo sapiens, só estamos aqui há cerca de 200 mil anos, no último período geológico que foi o Holoceno, tá? 200 mil anos é muito pouco perto dos 4,5 bilhões. Tá? E o Holoceno, que é esse último período geológico, foi caracterizado por uma constância enorme no clima. Você olha os gráficos de temperatura e precipitação do Holoceno comparado com o Cenozoico, por exemplo, você vai ver que ele foi constante, e isso é que permitiu a humanidade desenvolver a agricultura, isso que permitiu à humanidade ter um clima estável para prosperar como a gente prosperou até agora. O que nós estamos fazendo é alterar esse estado de equilíbrio, né? Aumentando a temperatura para valores mais altos do que já aconteceu ao longo dos últimos 200 mil anos. E isto não é pouca coisa. Isto vai ter impactos enormes na nossa própria sociedade e também, obviamente, na extinção de milhões de outras espécies que habitam o planeta junto com a gente. Bom, vamos agora para uma pergunta feita no Facebook pela Daniela Mota. Ela pergunta o seguinte: o meu avô que nasceu no início do século passado dizia que chegaria um dia em que teríamos dinheiro e não teríamos o que comprar. Será? Eu não sei, talvez seu avô tenha razão, né? Mas veja, o que está acontecendo é que, obviamente, é uma crise não só climática, né? Nós estamos passando por uma crise da sociedade como um todo, né? É importante a gente entender que a crise vai muito além da questão do clima, né? Então, obviamente, os economistas, todos os modelos econômicos preveem ou são alimentados por crescimento econômico positivo permanente, né? Num planeta com recursos naturais limitados, isso não existe. A gente sempre diz que isso só existe na cabeça de economistas, né? Crescimento ad infinitum. Agora, por outro lado, veja a pandemia. A pandemia causou uma
redução na renda global da ordem de 2,5% e uma redução nas emissões de gás de efeito estufa de 6,7% em 2020 comparado com 2019. Tá? Então, e veja o impacto social, veja na cidade de São Paulo, onde eu moro, por exemplo, a população de rua aumentou dramaticamente com a recessão causada pela pandemia. Como é que nós vamos lidar com uma redução nas emissões de 7% ao ano, de agora até 2050? É como se nós tivéssemos uma pandemia contínua até 2050. Como é que nós vamos lidar com as questões socioeconômicas associadas com isso, né? Ninguém tem uma resposta muito clara para essa questão ainda, e isso vai ter que ser trabalhado pelos nossos governantes. Aqui. Mais uma pergunta do Facebook, agora da Aline Menezes. Ainda existem muitos cientistas que rebatem os dados apresentados pelo IPCC, alegando que o período de análise de 1800 até hoje não é o suficiente para analisar a variação de temperatura do planeta, já que representa muito pouco na linha do tempo. Eles mostram que sempre houveram variações bruscas, como a Era do Gelo. Como podemos rebater esse fato? O quanto isso é uma discussão para minimizar a responsabilidade da nossa atuação humana no meio ambiente? Olha, as opiniões aí, entre aspas, destes cientistas hoje estão muito, muito, muito mais reduzidas do que eram há 20, 30 ou 40 anos. É fácil de observar isso. Esse é um primeiro aspecto. Segundo aspecto, porque para observar que o clima mudou, obviamente, não precisa nem ser cientista, basta abrir um jornal e você percebe que o clima está mudando e mudando rapidamente. Segundo, em geral, governos como o do Trump e também como o governo Bolsonaro, quer dizer, governos de extrema-direita, eles tentam manter o atual status quo do sistema econômico como um todo, porque basicamente é ali que eles estão ganhando dinheiro em cima do trabalho de muita gente. Então, eles não têm nenhum interesse de mudar o atual status quo. Então, esta questão tem implicações políticas e socioeconômicas enormes e interesses enormes. Veja a indústria do combustível fóssil, veja as companhias, né, Petrobras, Esso, Shell, é basicamente a maior indústria do nosso planeta. Então, eles facilmente pagam estudos, cientistas, para basicamente tentar refutar o que é mais ou menos óbvio, né? Que qualquer um de nós observamos. Desde a Rio 92, que nós estamos implementando políticas de redução de emissão de gás de efeito estufa, né? Continuamente. E veja, são 195 países na Convenção Climática. Será que esses 195 governos estão errados, estão enganados, e um ou dois cientistas muito espertos é quem está certo? Né? Essa pergunta é mais ou menos óbvia, a resposta, e, na verdade, essas opiniões, aí, entre aspas, discordantes, em geral, são ou por causa de posições religiosas, políticas da extrema-direita, ou por interesses econômicos de alguns grupos que estão ganhando dinheiro com a atual emissão de gases de efeito estufa ou desmatamento da Amazônia. Mas, felizmente, eu, pelo menos, vejo claramente isso diminuir muito nas últimas décadas, e mais recentemente ainda. Agora uma pergunta aqui no chat do Zoom, de Karim Alisson. Professor, primeiramente, muito obrigada pela palestra. Eu queria perguntar se o senhor poderia falar um pouco mais sobre o papel dos físicos na questão ambiental. Boa pergunta. O papel dos físicos é absolutamente essencial. A parte central desses modelos climáticos que eu mostrei para vocês é física. É resolver a equação de Laplace, resolver a equação de balanço de energia, resolver a equação de conservação de massa, as equações termodinâmicas e assim por diante, né? Então, este
toda essa questão de mudanças climáticas globais, você tem uma interface entre a física, a química, a biologia, é muito forte. Isso torna esse tema absolutamente fascinante, né? E ele mostra que você está estudando a natureza, você não está estudando física, você não está estudando química. Essa divisão que nós fazemos nas universidades é totalmente arbitrária e nunca deveria ter sido feito, né? A gente vê na Idade Média, né, cientistas que não eram físicos, matemáticos, na verdade eles trabalhavam com ciência, e é isso que nós temos que resgatar um pouco nas nossas universidades, né? Quebrando essas barreiras entre Instituto de Física, Instituto de Química, Instituto de Biologia, porque a ciência é uma só. E a natureza é uma só. E a natureza vê todos esses fenômenos trabalhando junto. Meus estudantes, por exemplo, têm que estudar fotossíntese, têm que estudar a química da atmosfera, têm que estudar a física do balanço de radiação, e assim por diante. Então, eles não são só físicos, eles estudam a ciência da natureza. E eu acho que essa é a direção que as nossas universidades deveriam seguir. Agora a gente vai abrir aqui para uma pergunta oral do Ian. Oi, tá me ouvindo? Sim. Sim. Oi. Ah, tá. Eu gostaria de saber a respeito do El Niño e Lanina, que eu lembro que eu vi isso em geografia, né? Estou no médio, e eu queria saber como que as mudanças climáticas podem acabar afetando eles. Olha, uma boa pergunta, né? O El Niño e o Laninha são fenômenos meteorológicos de grande escala, como a gente chama, né? Periódicos, né? Que afetam o clima no planeta como um todo, né? O El Niño ele basicamente, ele consiste num aquecimento anômalo de enormes áreas do Pacífico, da água do Oceano Pacífico, que às vezes chega a aquecer até 6 graus acima da média da temperatura. Esse aumento de temperatura, obviamente, aumenta a evapotranspiração e altera com isso toda a circulação atmosférica, não só na região tropical, o El Niño afeta muito as secas na Amazônia, por exemplo, mas também a chuva na Suécia, a chuva na Nova Zelândia e assim por diante, né? Bom, a segunda parte da sua pergunta é muito mais difícil de responder. Como que as mudanças climáticas vão afetar o El Niño? A resposta mais honesta é: ninguém sabe ao certo. Tá? Alguns modelos prevêem que nós podemos ter um El Niño cada vez mais forte, outros prevêem que nós podemos ter um El Niño permanente, porque o El Niño oscila, né? Às vezes, e tem fases com a Laninha, né? Mas existem modelos que prevêem que o El Niño vai se tornar permanente, né? Mas essa é uma das questões que a ciência ainda não conseguiu resolver do ponto de vista das mudanças climáticas globais, porque a gente conhece relativamente pouco do papel dos oceanos na regulação do transporte de energia no planeta como um todo. A gente está aprendendo muito, mas a gente ainda tem muito a aprender com eventos climáticos extremos e seus impactos, por exemplo, nos oceanos. Então, esse é um campo de pesquisa muito, muito importante para o futuro do nosso planeta. Vamos agora para mais uma pergunta do Facebook, da Elânia Santos. Professor, eu escuto muita gente falando que as mudanças climáticas fazem parte de ciclos naturais do planeta e que o ser humano está presente no planeta há pouco tempo, considerando a escala de tempo geológico, para causar algum impacto relevante. Esses argumentos fazem sentido? Como podemos compreender a contribuição humana para as mudanças climáticas, considerando também esses ciclos naturais? Olha, o clima do planeta sempre variou muito, obviamente, né? De acordo com os ciclos da distância da Terra ao Sol, os ciclos de Milankovitch, por exemplo, da precessão do eixo da Terra em relação ao eixo de rotação. Existem vários fenômenos, né, de larga escala, né, que afetam a incidência de radiação e, portanto, o clima no nosso planeta. A maior parte desses ciclos ocorrem em escalas temporais da ordem de milhões a centenas de milhões de anos, né? Nenhum desses ciclos conhecidos,
né, tem uma escala temporal da ordem de 200 anos, que é o que nós estamos observando agora, desde a Revolução Industrial até agora, do aquecimento global. Então, isso com muita certeza, com muita garantia do ponto de vista científico, por isso que o último relatório do IPCC, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz de 2013, coloca que as mudanças climáticas são inequivocamente causadas pelos homens, e não por alterações de qualquer órbita planetária, que é muito conhecido da ciência e tem uma escala temporal em geral, de milhares a milhões de anos, e não de 200 anos, como nós estamos observando agora. Então, existem múltiplas evidências de que estas mudanças climáticas são, sim, causadas pelo homem. Mais uma pergunta do chat do Facebook, agora do Tiago Santos da Silva. Na pandemia do coronavírus, ficou visível que existe propaganda anti-ciência, mas ela sempre ocorreu e foi mais forte contra cientistas climáticos. Minha pergunta é, como lutar contra essa contra-propaganda que está ocorrendo? Tiago, é uma boa pergunta e é uma questão muito séria na nossa sociedade, né? Na verdade, isso em geral é o que é chamado negacionismo da ciência, né? Mas eu não gosto muito desse termo e por que eu não gosto muito desse termo? Porque, na verdade, não se trata de um negacionismo, mas uma tentativa de manipulação da ciência para os seus objetivos econômicos, sociais, religiosos ou políticos, né? Então, por exemplo, no ano passado, quando o Trump dizia em entrevistas eu não acredito em mudanças climáticas globais, veja, a ciência não é alguma coisa que a gente acredita. A ciência não é uma religião ou uma crença que você pode acreditar ou não acreditar. A ciência tem o seu próprio método científico, a gente levanta hipóteses e, de acordo com o método científico, prova ou não essas hipóteses. Então, não é achismo, não é eu acho que devemos fazer dessa maneira, né? Então, não é assim que funciona a ciência. O que nós estamos vendo mais recentemente é uma manipulação da informação científica para atingir os seus interesses religiosos e econômicos, como, por exemplo, no caso do Trump, nos Estados Unidos, né? Ele basicamente foi eleito com o financiamento da indústria do petróleo e da indústria do carvão. Então, quando ele diz eu não acredito em aquecimento global, em vez de estar refletindo a questão do negacionismo na ciência, ele está basicamente pagando de volta para quem financiou a sua campanha política o investimento feito nele, que financiou ele exatamente para que ele disse aquilo. A mesma coisa em relação à pandemia, né? Quer dizer, veja, de alguns setores econômicos brasileiros interessam que a população deixe de tomar conta e vá trabalhar como se estivesse numa situação normal, e não importa se você vai ter 1 milhão, 2 milhões ou 4 milhões de mortos no Brasil. Para esse pessoal interessa que a população entre em ônibus, em trem, que ajude na propagação desse vírus, porque trabalhando eles conseguem ganhar mais do seu rico dinheirinho. Eu acho que a gente tem que sair dessa armadilha, né, e trabalhar junto com associações como a SBPC, como a SBF e como jornalistas científicos que lutam contra essa tentativa de descrédito da ciência que é muito recente na nossa história. Não era assim há 10 anos atrás, né? Mas passou a ter uma magnitude muito grande ao longo dos últimos 5 anos. Uma pergunta agora feita aqui no chat do Zoom, do Anderson. O senhor teria algumas recomendações de leitura sobre as mudanças climáticas, em especial com recorte geopolítico? Sim, sem dúvida nenhuma. O que não falta nas mudanças climáticas é literatura, tá? Por exemplo, na segunda-feira da semana que vem vai ser lançado um novo relatório do IPCC, o AR6. É um relatório que tem 2 partes. Tem uma parte que é o chamado Summary for Policymakers, que é um caderninho de 15 páginas
escrito para tomadores de decisão, porque tomadores de decisão não vão ler mais do que 15 páginas. Né? E tem um technical summary, que aí tem todo o embasamento técnico-científico de toda a ciência que está lá naquelas 15 páginas do Summary for Policymakers. Todos os relatórios do IPCC são de livre acesso. Então, se você quiser, vai no site do IPCC, tá? www.ipcc.ch, é na Suíça, tá? E esse site você faz o download grátis de todos os relatórios do IPCC e, para mim, eu a considero que é a melhor leitura possível. O IPCC tem 3 grupos de trabalho. O primeiro é as bases físicas do sistema climático, que é no qual eu trabalho. O segundo são as questões socioeconômicas das mudanças climáticas, que, se você estiver mais interessado, pode ser esse o relatório mais interessante para você. E o terceiro relatório é o relatório dos impactos socioeconômicos e da mitigação da redução e adaptação às mudanças climáticas. Então, tudo isso está livre para você fazer download hoje no relatório do IPCC, no site do IPCC, e na segunda que vem vai ser lançado o próximo relatório do IPCC, que você pode ler também. Legal. Agora uma pergunta feita no Facebook pelo Marcos Paulino. E a questão do buraco na camada de ozônio quanto aos seus efeitos sobre o clima? Esse assunto teve sua importância diminuída? Não é que ele teve uma importância diminuída. O buraco de ozônio, o buraco da camada de ozônio, chamado, é extremamente importante, porque ele aumenta a radiação ultravioleta que ameaça todos os seres vivos do nosso planeta. Mas, felizmente, né, há 25 anos atrás, teve um acordo internacional, o Protocolo de Montreal, que foi assinado e reduziu a produção e a emissão dos clorofluorcarbonos, que eram os gases que estavam destruindo a camada de ozônio. A produção desses químicos foi banida, com sucesso, diga-se de passagem, né? E hoje, lentamente, a camada de ozônio está se recuperando, mas ela ainda vai demorar uns 50, 60 anos para atingir a espessura que ela tinha antes da Revolução Industrial, antes, na verdade, do lançamento dos clorofluorcarbonos na atmosfera. Então, o Protocolo de Montreal é um exemplo de sucesso de que é possível, sim, a gente reverter aspectos que afetam a vida do planeta como um todo, e teve muito sucesso, e a camada de ozônio já está se recuperando. Uma pergunta feita agora aqui no chat do Zoom, do Renan Daniel. Existem iniciativas no Brasil para a realização da coleta de dados climáticos locais, e quais técnicas são usadas para a obtenção destes dados? Sim, existe muitos. Por exemplo, o CEMADEM, é o Centro de Desastres Naturais, tem todo um programa de apoio a escolas do estado de São Paulo que queiram implementar, por exemplo, medida de chuva, medida de temperatura, medida de radiação, medida de nuvens, e é muito legal o programa de educação ambiental que eles fazem. É um que eu conheço bem, que eu participo, mas há muitos outros programas similares da própria USP, talvez algum do CEPAGRE aí da Unicamp também tenha iniciativas desse tipo, né? Então, isso é muito importante, porque leva, por exemplo, uma escola primária ou uma escola secundária, um aluno a começar a perceber mudanças no clima, anotando a temperatura, quanto que está chovendo, quanto que está tendo de radiação solar. É uma experiência muito, muito legal. Isso existe sim, e é muito importante para a conscientização do pessoal mais novo. Sim. Temos agora uma pergunta aqui do professor Orlando. Oi, não, queria perguntar uma coisa. O Instituto Serra Pereira fez uma informação que somente 0,5% dos jornalistas do Brasil são jornalistas científicos. Então, a pergunta é, de onde a sociedade está obtendo informações sobre ciência?
É uma boa pergunta. É verdade isso, essa pesquisa do Serra Pilheira, né? Veja, hoje é um problema muito difícil dos jornalistas que cobrem ciência, você conta eles nos dedos, né? A Folha de São Paulo desmontou a editoria de ciência que tinha, que era excelente, o Estadão também, muitos dos grandes jornais. Então, um jornalista hoje que cobre ciência, uma exceção é o Valor Econômico. Tá? Mas um jornalista que cobre ciência hoje, ele cobre também qualquer outro material das cidades e coisas desse tipo. Isso traz dificuldades enormes, né? Vocês não imaginam a quantidade de jornalistas que eu vou ser entrevistado, e o jornalista me pergunta, professor, o que é que eu tenho que te perguntar? Porque ele não sabe. Ele não tem formação para isso. Ele não foi formado para isso, né? Mas, felizmente, há agora várias associações, como a Agência Bore, de jornalismo científico, o próprio Jornal de Ciência Hoje está fazendo isso, a própria agência FAPESP está fazendo isso, cursos de formação de jornalistas para a ciência. Né? Eu dou muitas aulas nesses cursos e vários outros colegas dão aulas nesses cursos, porque há uma demanda enorme de formação científica para esses jornalistas em todas as áreas de conhecimento, seja na Covid, seja em meio ambiente, seja em ciência básica, seja em internet, né? Os temas não faltam, são temas que a população precisa de informação e, infelizmente, os nossos jornalistas não têm ainda condições de dar a informação com a base necessária para isso. Isso precisa ser muito intensificado no nosso país, Orlando. Muito obrigado pela tua pergunta, porque isso é um tópico realmente importante. Uma pergunta agora feita pelo Ian, aqui no chat do Zoom. Em um momento tão conturbado como esse, como podemos harmonizar as relações entre a preservação ambiental e a determinação brasileira de encoroar a maior potência agrícola mundial? Olha, Ian, você tocou num ponto que é o seguinte, uma sociedade democrática, ela vive de enfrentar e tratar os seus conflitos, né? Não vamos imaginar que todo mundo na sociedade brasileira realmente queira ir todo na mesma direção. Por exemplo, transformar o brasileiro, o território brasileiro inteiro em enorme pasto de vaca, ou produção de soja, ou produção de minério de ferro, por exemplo. Né? Ou não importa o que aconteça com a natureza. Ou outros setores que olham mais para o futuro, olham para as gerações futuras e se preocupam muito mais com a manutenção dos serviços ecossistêmicos, que são essenciais para a manutenção, inclusive da economia brasileira, né? E esse conflito é até saudável dentro de um certo ponto numa sociedade democrática, né? Nós temos que ter pluralismo de ideias. O que não é correto é, obviamente, você ver o que está acontecendo hoje, em particular no Brasil, com o cerceamento da ciência, com o cerceamento das organizações não governamentais, com a propagação deliberada de fake news sobre vários aspectos científicos, inclusive sobre vacinas, né, que causam mortes de pessoas, né, mas também fake news sobre mudanças climáticas, sobre devastação da Amazônia e assim por diante. Né? Então, isso nós temos que tratar, não há nenhuma fórmula do bolso do colete para como a gente vai resolver que esse conflito se torne mais saudável. Né? Outros países, como a Suécia, a Nova Zelândia, esse conflito também existe, mas existem mecanismos democráticos de lidar com esse conflito. Né? Então, você não tem a predominância de um setor em relação ao outro, como, por exemplo, existe hoje no Brasil. Né? Então, isso é uma deficiência que, ao meu ver, só vai melhorar com a melhora da qualidade da democracia aqui no Brasil. Pergunta agora no Facebook, feita pelo Leandro Coruja. Ele comenta que está adorando a live. E pergunta que, se possível, ele gostaria da opinião do senhor sobre a superpopulação e se as previsões de Malthus não precisariam ser revistas. Boa pergunta. Né? Nós somos hoje 7,7 bilhões de pessoas, estamos indo para 10 bilhões de pessoas em 2050.
Veja, 2050 daqui a 30 anos, é daqui a pouco, né? Será que isso é um problema? Será que este é o problema? Ou será que o problema é outro? Veja bem, você sabia que 5% da população mundial é responsável por 60% das emissões de gás de efeito estufa? Quem é responsável? Bom, quem anda de carro, quem anda de avião, quem tem casas gigantescas que precisam, né, de um sistema de aquecimento ou de resfriamento monstruoso, né? Os 5% da população é responsável por 60% das emissões. Então, não é o número absoluto de pessoas que importa, mas sim a desigualdade social no nosso planeta, né? Um americano médio, ele emite tanto CO2 quanto cerca de 150, 180 indianos. Isso é correto? Isso é justo num planeta onde a atmosfera é compartilhada por todos? Certamente não. Então, o erro não está em atribuir essas emissões ao aumento da população, mas sim às gigantescas desigualdades que nós vemos hoje. Veja, a gente viu na semana passada, né, um bilionário americano gastar 100 milhões de dólares para passear 10 minutos no espaço. Esses 100 milhões de dólares teria salvado a vida de centenas de milhares de pessoas dando vacina para a população da África que não tem acesso à vacina. Está certo isso? É eticamente correto no nosso planeta você ter este nível de desigualdade social e econômica, né? Então, o que a gente tem que lutar, na minha opinião, é diminuir essas desigualdades sociais e econômicas, né, para tornar o planeta mais sustentável para todos, né? Não só para os 0,5% mais ricos. Perfeito. Uma outra pergunta do Facebook, da Patrícia Alves. Professor, o relatório do MIT, Os Limites do Crescimento, não foi subestimado? Não seria apenas uma questão de tempo dos efeitos, como vemos? E uma outra pergunta. Há uma estimativa quantitativa sobre os efeitos dos hidratos de metano nos oceanos, no caso a liberação, para efeitos do aquecimento global? Olha, o MIT lançou alguns 15 anos atrás, um relatório dizendo que a humanidade estava entrando em colapso, né? O relatório foi famoso, entrou em muitas discussões, etc. e tal, né? Até naquela época o James Lovelock, né, também soltou outras ideias polêmicas, como, por exemplo, James Lovelock, ele propunha há 30 anos atrás, hein? Olha, vamos parar de queimar combustíveis fósseis, vamos construir 100 reatores nucleares a cada ano nos próximos 20 anos para poder preservar os ecossistemas do nosso planeta da destruição, né? Bom, isso não foi implementado por várias outras razões e a nossa sociedade ainda não entrou em colapso. A pergunta é, estamos indo na direção do colapso ou não? Bom, eu não faço parte dessa turma, digamos assim, catastrofista que acha que mudança climática é o fim do mundo. Não, não é o fim do mundo, né? Nós vamos causar uma extinção em massa sem precedentes nos últimos milhões de anos, não há a menor dúvida. O nosso planeta vai aquecer em média em torno de 2 graus a 2,5 graus, não há dúvida nisso. E aí vocês lembram daquelas minhas continhas? Nas cidades, nós vamos ter um aquecimento da ordem de 5 graus, né? Isto, basicamente, na minha opinião, já é inevitável. Agora, isso não é o fim do mundo. As próximas gerações vão ter um planeta muito mais difícil de viver, de produzir alimentos, de ter água do que o atual, não há a menor dúvida. As ondas de migrações, né, por refugiados climáticos vão aumentar tremendamente nas próximas décadas, né? Algumas regiões, inclusive do Brasil, no Nordeste brasileiro, podem se tornar regiões áridas, né, como o deserto do Saara, e pode não poder abrigar os milhões de brasileiros que vivem no Nordeste brasileiro. O que é que o Brasil vai fazer com isso?
né? Então, veja que são questões muito importantes. Não se trata do fim do mundo, mas se trata de que é um alerta da ciência, né, para os nossos governantes, de que nós estamos indo por um caminho que vai tornar a sociedade muito mais conflituosa, né, muito mais difícil de alimentar, de dar água nos próximos 20 ou 30 anos. E o tempo para remediar isso é agora, é hoje, não é no futuro, né? Então, nós temos que parar o desmatamento da Amazônia hoje, nós temos que parar a queima de combustíveis fósseis dos países desenvolvidos hoje, mudar o nosso padrão de consumo, né? Não realimentar essa sociedade do consumo que a gente realimenta hoje, né? Tornar todo o planeta mais sustentável. Essa é a tarefa que vocês mais jovens têm pela frente, essa é a tarefa que nós temos também para fazer, porque a nossa geração fracassou. Né? Fracassou porque a nossa geração é que tornou o planeta que a gente tem hoje. É a geração da Greta que vai fazer uma mudança de postura, uma mudança de paradigma no desenvolvimento do nosso planeta. E eu acho que isso vai dar certo por uma simples razão. Nós não temos plano B. Nós não temos uma segunda alternativa. Ou a gente faz isso, ou a gente faz isso. Ok. Mais uma pergunta aqui do Iana Zoom. É possível conciliar o crescimento populacional com o desenvolvimento sustentável sem o uso de programas estatais de controle de natalidade, como a política de filho único na China? Sim, é possível sim, desde que você, basicamente, modere o nível de consumo da população humana. Na verdade, você dando educação para as mulheres, você dando condições de trabalho para as mulheres, é mais que provado que a taxa de fertilidade ou estabiliza ou começa a cair, né? Como aconteceu em muitos países como Japão, Suécia, Itália e assim por diante. Alguns desses países estão com um problema inverso, né? De não ter gente jovem para trabalhar para manter as aposentadorias dos mais velhos. Tá? Então, veja que não é uma questão de você reduzir taxa de natalidade. Ela está se estabilizando, provavelmente de 10 a 11 bilhões de pessoas, né? Quase que aí, entre aspas, naturalmente. Né? O problema todo é se toda essa população que está nascendo a cada ano tiver um padrão de consumo americano ou europeu. Nós não temos recursos naturais no planeta para sustentar isso. E a gente não pode repetir o exemplo da China. A China, as minhas primeiras viagens para a China, há 35, 40 anos atrás, todo mundo andava de bicicleta, você não via carro, você não via shopping center, não via nada. Aí, se você vai hoje para a China, é BMW, Mercedes, shopping centers, relógios caros, roupas caras e assim por diante. Isso não é sustentável para 10 bilhões de pessoas. Então, nós temos que mudar o padrão de consumo. Bom, acabaram as perguntas, né, por enquanto, no Facebook aqui no Zoom. Eu tinha uma pergunta para o senhor, mas o senhor meio que acabou já sanando ela, que eu gostaria de saber se a visão do senhor, né, para solucionar, digamos assim, era pessimista ou mais otimista, né? Então... Veja, eu acho que não é questão de ser pessimista ou otimista, né? É questão do seguinte, nós temos que mudar o status quo do nosso planeta. Eu acho que ninguém que está nessa live aqui discorda disso. Vamos continuar desta maneira, onde você troca de celular a cada ano ou a cada 2 anos, joga fora uma quantidade brutal de energia no teu celular. Isso não é sustentável, né? Faz sentido você ter 7,7 milhões de carros numa cidade que nem São Paulo, com um sistema de transporte público absolutamente medíocre, né? Isso não faz sentido, né? Quer dizer, nós temos que mudar a nossa maneira de viver, o nosso padrão de consumo, para padrões de consumo muito mais sustentáveis e para padrões de consumo que respeitem o direito de outras pessoas terem o mesmo padrão de consumo do que o seu, né? Não dividir o mundo entre ricos e pobres, onde os pobres trabalham para alimentar os ricos, como ficou muito claro nessa pandemia,
né? Nós temos que mudar essa desigualdade de renda, temos que melhorar a igualdade de gênero, temos que melhorar a desigualdade racial e assim por diante, né? Este é o caminho para construir uma sociedade mais sustentável que está expressa nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU. E eu acho que este é o caminho que nós temos que lutar para a gente andar com consciência e trabalhando na sociedade, fazendo a profissão que você quiser, cada um dando a sua própria contribuição, alguns sendo cientistas, outros sendo economistas e assim por diante, e todos olhando para construir um país, um planeta e um país mais sustentável do que a gente tem hoje. Perfeito. A Laura tem uma questão agora, uma pergunta. Oi, professora, é uma pergunta, uma curiosidade que eu tenho, sendo física também, eu tenho muito interesse nessa questão de desenvolvimento tecnológico, e tem uma questão muito grande com relação à chegada de um mundo ideal em termos de consumo e tudo tal, que são as nossas fontes, né, de energia, no caso, né, a energia solar e tudo tal, elas são muito caras, né? E aí eu gostaria de saber a sua opinião em que pé que está esse desenvolvimento para que isso seja mais acessível e a gente consiga chegar nesse mundo ideal e sustentável mais rapidamente. Olha, Laura, não é verdade que a energia solar é mais cara hoje do que, por exemplo, a queima de combustíveis fósseis. Hoje elas estão com preços muito próximos. Oscila de acordo com o preço do petróleo, obviamente, tá? Mas energia solar e energia eólica, hoje, tem preços muito competitivos com a geração térmica de energia. O curioso é que você vê, o Brasil tem um potencial gigantesco de energia solar e eólica no Nordeste brasileiro, e você vê muito mais painel solar em Estocolmo, na Alemanha, do que aqui no Nordeste brasileiro. Quer dizer, é esperteza deles e burrice nossa, né? A gente continua investindo num modelo de geração de eletricidade que não faz mais sentido, né? Grandes hidrelétricas que inundam enormes áreas da Amazônia, emitindo uma quantidade brutal de gás de efeito estufa, isso é coisa do passado. O futuro está em cada um gerar sua eletricidade no telhado da sua casa, você ter energia eólica abundante e barata, né? Uma vez que você constrói o combustível da geração de energia eólica e energia solar, é de graça. Ela vem de qualquer maneira. Agora, a ciência tem um caminho enorme. Melhorar a eficiência dos painéis solares, né? Dá para fazer isso? Dá, sem sombra de dúvida nenhuma, né? Fazer aerogeradores também mais eficientes, melhorar a distribuição de energia para tornar as grades de distribuição de rede de eletricidade mais flexíveis. Tem muita coisa que a ciência pode fazer e está fazendo para isso. Então, desenvolver carros muito mais eficientes, né? Veja, os carros que a gente usa com motor a combustão interna rodam no mesmo ciclo termodinâmico de 150 anos atrás, de acordo com o primeiro automóvel construído. Quer dizer, isso faz algum sentido hoje? Não. Então, mudar tudo isso precisa de ciência, precisa de tecnologia. E, para isso, estamos todos nós trabalhando nessa direção. O Ian Correia levantou a mão. Ian, pode fazer a sua pergunta. Eu queria saber, eu tinha visto no Instagram, acho que foi ano passado, que tem um relógio lá em Nova York, que ele é tipo um relógio do juízo final, só que com os dados da mudança climática. Aí eu tinha visto, ele estava marcando que a gente tinha apenas 7 anos, né, antes da situação com as mudanças climáticas se tornar irreversível. Eu queria saber até que ponto essa informação é verdadeira. Olha, as mudanças climáticas, quase todas elas, são irreversíveis, né? Por exemplo, uma vez que você derrete as geleiras da Groenlândia, elas estão derretidas, acabou-se. Isso não tem nenhuma indicação mais irreversível do que isso. A hora que você desmata 20% da floresta amazônica, este processo, numa escala temporal de algumas décadas ou séculos, são processos irreversíveis.
né? Então, a nossa mudança da cara do planeta é irreversível. Você tem a ocupação da Mata Atlântica por cidades, por exemplo, no Vale do Paraíba. Isso, você não vai tirar essas cidades daí para voltar a ter uma Mata Atlântica nessa região. Então, muitos dos processos são irreversíveis, né? Então, isso é mais uma variável para a gente tomar muito cuidado no controle desses processos, limitar o nosso dano no planeta para construir um planeta mais sustentável. Esta é a nossa tarefa, né? E a questão que você falou do relógio do juízo final, quer dizer, nós estamos caminhando, né, numa direção que não é na direção da sustentabilidade. A gente precisa trabalhar, todos nós, que estamos aqui nessa live, muito mais gente, para reverter essa direção, construir ciência, educar a população, para a gente mudar a trajetória do nosso sistema econômico que nos levou à situação que nós estamos discutindo hoje aqui nessa live, né? Isso é possível? É. E vamos trabalhar todos nessa direção. Bom, acabaram-se todas as perguntas. Nós aqui da organização do Física para Curiosos gostaríamos de agradecer a presença de todos, as várias perguntas, né, que recebemos. E, professor, antes de encerrar, a gente queria saber se você gostaria de dar aí um recado final assim, para as pessoas. A gente tem um público bastante heterogêneo, né, físicos, professores, público geral. Então, para esse público tão diverso, se o senhor gostaria de dar aí uma palavrinha final aí dentro desse tema tão importante, né, para nós. Gente, então veja, acho que ficou muito claro que as mudanças climáticas afetam todos os aspectos da vida no planeta, né? Desde a questão social, econômica, a questão científica, a questão política, a questão da governança, e vai por aí afora, né? E, na verdade, o sistema econômico, né, baseado na concentração de renda enorme que a gente tem hoje, é um sistema econômico, obviamente, falido. Isso quem diz não são os cientistas, mas é o Fórum Econômico Mundial, por exemplo, de Davos, né? Eles dizem que os 5 maiores perigos para o colapso do sistema econômico, todos são associados com questões ambientais e das mudanças climáticas, né? Isso não é pouca coisa, são economistas, eles não são cientistas e nem membros de ONG, de Greenpeace, nada disso, porque agora está caindo a ficha de que o atual sistema ele é insustentável. A grande questão é, nós vamos mudar esse sistema para o quê? E ninguém tem essa resposta. Essa resposta vai ser construída por gente como vocês, por essa nova geração que vai dar essa resposta, vai dar um novo caminho para a sociedade que seja mais sustentável. E nós vamos conseguir fazer isso por uma razão muito simples, como eu falei. Nós não temos plano B. Nós não temos outro planeta. Nós não temos outra estrutura ambiental para ancorar a nossa sociedade. Então, isso vai acontecer, né? Vai ser difícil? Vai. Não está sendo fácil? Não, né? Agora, nós vamos chegar lá. Agora, todos nós precisamos trabalhar sendo cientistas, sendo advogados, sendo jornalistas, sendo educadores, sendo arquitetos, sendo o que for. Tá bom, gente? Então, vamos todo mundo nessa luta que a gente ganha de presente um planeta mais sustentável. Então, obrigado pela atenção de vocês. Foi um prazer essa conversa super agradável aqui.